Cadeias carbônicas, então, uma aula super interessante sobre química orgânica, um pouco sobre a medicina um pouco de química dentro da medicina. Bom, meus queridos e minhas queridas, hoje vamos ver um capítulo muito especial das ciências ligadas à medicina, né? Uma parte importante que devemos lembrar é que a farmacologia está bastante desenvolvida hoje em dia, né? Então eu vou usar conhecimentos de cadeias carbônicas ligadas à química orgânica para dar exemplos de compostos analgésicos, né? Essa aula é feita pelo Terra Vestibulares, pelo professor Rodrigo Eberhardt, que vos fala. Então, uma aula de química orgânica aplicada à medicina. Meus queridos, nós devemos lembrar que a medicina, quando a gente vai numa drogaria hoje em dia, nós podemos ver que tem uma ampla gama de remédios para curar dor, para tratar doenças, para curar doenças, para tratar parasitoses, enfim. Bom, no caso da aula de hoje, nós veremos então os analgésicos. A gente vai analisar então os analgésicos, tá? E vamos entender também as suas cadeias carbônicas. Então, um exemplo real dentro dos analgésicos. Bom, os analgésicos e os anestésicos vão ser os assuntos da aula de hoje. Começando então a falar dos anestésicos, que você deve ter na sua cabeça que os anestésicos causam então uma inconsciência, uma insensibilidade à dor. Então causam insensibilidade à dor. A dor, então, ela estará ligada a sensores nervosos que ficam em determinadas células, normalmente musculares, e dos tecidos adjacentes, que vão causar estímulos de dor. Então, o termo anestesia, olha só que interessante. A quer dizer não, an vem do grego, que quer dizer não, né? E estesia ou estesia, sensação, vem do grego aestesia, tá? Essa palavra então, que depois foi aportuguesada para estesia, quer dizer sensação. Então, sem sensação, sem dor, né, pessoal? A ideia é essa, que a pessoa não sinta dor, ok? Então, a sensação aqui está ligada à dor. Tudo bem? Só para a gente caracterizar então essas palavras. Os anestésicos também, então, locais e gerais, né? Então, isso também vou evitar a dor, sensação de dor. Então, anestesia e analgésicos. Então, analgia deriva então da palavra analgésico. Os analgesia, então, ó, an é não, né? Ó, a gente tem aqui, ó, an, não. Algesia é dor, sem dor. Então a palavra é essa, sem dor, tá? Então só para a gente caracterizar a aula de hoje, a gente vai lembrar que tem os analgésicos locais e os analgésicos gerais, ou geral, tá? Bom, isso é importante para a gente saber então alguns compostos. Por exemplo, há cerca de 200 anos aproximadamente, existiam pouquíssimos medicamentos extraídos de plantas, né? Então as cirurgias eram muito complexas, muito complicadas mesmo, porque você não tinha analgesia, você não tinha analgésico, anestésicos. Então a dor era muito comum, né, nessas cirurgias. Então elas tinham uma inexistência, não tinham anestésicos para parar a dor. Então só no início do século XIX, então início do século XIX, queridos, começou-se então o uso dos analgésicos. Em 1800 para frente, a gente começa a usar então os analgésicos e muitos deles conhecidos, tá?
primeiro analgésico conhecido, primeiro analgésico, então, analgésico descoberto, foi então o N2O, né? Então, esse composto analgésico, o primeiro analgésico descoberto, é lógico que ao acaso acontecia. O pessoal mascava cravo da Índia há milênios, já sabia que tinha, formigava a boca, né? Mas catalogado cientificamente, o N2O, o óxido de nitrogênio, tá? Esse foi o primeiro componente, então, óxido de nitrogênio, né? Não é orgânico, essa aqui é uma substância inorgânica, tá? Só para vocês lembrarem. Isso é importante que vocês saibam, tá? Substância inorgânica, ok? Bom, dando continuidade a esse raciocínio que nós estamos tendo de criar substâncias que vão evitar a dor, nesse sentido, vários cientistas foram colaboradores, né? Entre eles, Humphrey Davy, né, inglês, ele era inglês, e ele vai também, foi ele que descobriu então o óxido de nitrogênio, ok? Esse cara aqui. Bom, o Horace Wells também, depois conhecido como um grande utilizador de analgésicos no século XIX, tá? Nós temos inúmeros exemplos de anestésicos gerais. Então esse foi o primeiro anestésico geral conhecido. Depois a gente vai também usar o ciclopropano, que é esse componente aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Ciclopropano, que é um composto cíclico de carbonos, tá? Com hidrogênios ligados aos seus carbonos aqui, ó. Esse composto é conhecido como ciclopropano, tá? Esse foi um dos primeiros também analgésicos conhecidos, ciclopropano. Anestésico geral, tá? Então esses são todos anestésicos gerais, que causam então a pessoa se desliga da dor o corpo inteiro, né? Bom, um dos mais conhecidos e mais aplicados anestésicos do mundo, principalmente no século XIX, foi o éter dietílico. Tá, queridos? Bom, o que você deve lembrar desse éter dietílico, principalmente, é que o éter dietílico, que é conhecido como éter comum, eu já trabalhei com esse composto num laboratório de moscas. A gente trabalhava com genética de moscas na Universidade Federal de Goiás, perto de Brasília. Nesse laboratório trabalhávamos com moscas, né? A gente fazia essas moscas literalmente dormirem, tá? Bom, vamos lá, para a gente extrair depois o material genético delas e entender a morfologia desse animal, tirar foto, etc. Bom, professor Salvador, lá da UFG, tem também esse laboratório na USP, né? Parecido, tá? Bom, hoje eu tô aqui em São Paulo, mas na época foi muito interessante trabalhar com isso. E eu larguei também porque o éter faz mal, né? O éter a longo prazo lesa no cérebro. Eu não quis ficar muito tempo nesse laboratório, não. Bom, e pouco tempo, poucos dias até. Olha aqui o éter. Isso aqui é uma cadeia ligada ao éter, tá? Mostrando então um éter dietílico, ok? Um grande anestésico local, geral também, anestésico local e geral, dependendo da dose. Tá? É interessante a gente saber isso, ok, queridos? Bom, aqui a primeira demonstração do éter dietílico em 1846, se não me engano, em Baltimore, se não me falha a memória, o paciente teve um tumor removido do pescoço. Então aqui foi então aqui vários médicos, né? E eles extraindo então um tumor aqui
do pescoço. Veja que o paciente está dormindo. Então utilizou-se então panos, olha, gases, e foi injetado então éter nesse paciente. Também é via respiratória, ele dormindo na mesa de pacientes. Isso numa aula para os médicos, uma demonstração pública, né? Feita nos Estados Unidos. Muito interessante. Então, aqui, falando alguns anestésicos locais, Doril, aspirina, ácido acetil salicínico, né? Dorflex, paracetamol, né? A gente vai ver um pouquinho dessas estruturas também. Muito interessante a gente conhecer que tipo de cadeia carbônica tem esses componentes. Bom, especificamente agora falando de outros anestésicos, nós tínhamos o conhecido clorofórmio, né? Que era a base de cloro, veja, ó, cloro, hidrogênio. Aqui, clorofórmio. O clorofórmio, ele causava uma lesão, tá? Irreversível no fígado. Então foi parado seu uso, foi bloqueado seu uso por lesão no fígado. Tá? Ele, além de ajudar na analgesia, ele também ajudava a estragar o fígado. Ok, pessoal? Causava problemas sérios no fígado. Bom, dando continuidade a essa ideia de compostos analgésicos, a gente pode ver então, vamos dar um exemplo de um dos mais conhecidos analgésicos da Terra, que é o ácido acetil salicínico, né? Ele, na verdade, ele vai ser um composto benzênico, ok? Com 6 carbonos, ó. 1 carbono, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, ok? Bom, ligado a, olha só, veja só, ligado aqui a uma dupla, a um carbono, uma dupla O, ligado então a um oxigênio, uma hidroxila. Bom, nesse carbono 2, está ligado a um oxigênio, um carbono, uma dupla O e a um CH3, ó. Tá? Que demonstrando então, muito interessante, então, o ácido acetil salicínico. Ácido acetil salicílico. Ácido acetil salicílico. Conhecido como AS, né? Aqui no Brasil, AS. Tá? Muito conhecido e muito usado, né? Tem outro também muito importante, que é o paracetamol, né? Paracetamol tem várias Doril, etc. Então é um benzeno, certo? É um benzeno ligado, então, a um OH, ok? Ligado aqui a um nitrogênio, dupla CO, um CH3, tá? Ligado então, é isso aí. Aqui não tem mais nada. Deixa eu refazer esse composto. Então seria um OH ligado a um benzeno, ligado ao nitrogênio, C dupla O, CH3, tá? E aqui composto ligado a hidrogênios. Então esse seria um composto chamado paracetamol. Paracetamol, que vocês tanto ouvem falar aí na televisão. Evite tomar esse remédio em casos de dengue, né? Você ouve lá na propaganda. Bom, tá aí então um pouquinho do que a gente deve fazer e deve entender dos analgésicos. Nunca se automedicar, tá, pessoal? Esses remédios, então, são feitos para aliviar a dor, os analgésicos principalmente, o ácido acetil salicínico e o paracetamol. Tem, então, um grande campo de atuação
estão ligados à bioquímica, tá? E é muito interessante. Um dos primeiros do mundo, os primeiros analgésicos locais feitos, usados, era o cravo da Índia, tá? O cravo da Índia que contém eugenol, tá? O eugenol é uma substância grande também, muito interessante, que causa então analgesia, falta de dor local. Cravo, se você quiser testar em casa, compre bastante cravo e mastigue ele. Em caso de dor de dente, por exemplo, antes de ir para o dentista, seria uma boa. Você não tem dor, tá? Uso do éter também como analgésico, aqui mostrando uma gaze, tá vendo? O médico usando uma gaze para anestesiar o paciente, né? Que o médico anestesiando o paciente com éter, anestesiando, então, fazendo anestesia com éter, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Aqui alguns produtos reais mesmo, olha só. Veja a fórmula que é colocada aqui, ó. Paracetamol, estão vendo? Ó, 450 miligramas e cafeína anidra. Cafeína, ela também estimula, né? O corpo a não parar. Estimulante. E o paracetamol é um anestésico. Tá? Eles usam cafeína então, para a pessoa ter o corpo não parar, né? Tá? Então, muito interessante. Gostaria que vocês dessem uma visão, dar uma visão geral da aula de hoje. Uma aula belíssima sobre anestésicos. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Essa aula tem a ver com química orgânica, então, para quem vai prestar áreas biológicas, é muito importante, para áreas de exatas também, ligadas à química, né? Conhecimento de química. Espero, sinceramente, que todos tenham gostado dessa aula de cadeia carbônica, essa primeira aula, a aula que a gente pode chamar de aula 1 de cadeia carbônica, ok? Tá bom? Grande abraço a todos e continue estudando aqui no Tera Vestibulares. Grande abraço. Tchau, tchau.